rapaziada, passando rapidinho antes de começar o vídeo para falar com você, pois preciso muito da sua inscrição. Falta bem pouco pra gente chegar aos 90 mil inscritos, então antes de começar o vídeo, já corre aqui embaixo e se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento e ajudar o canal Gigante a chegar aos 90 mil, tranquilo? Agora fiquem ligados que tem muitas informações para você aí no Fala Gigante. Confirmado! Expectativa que até o dia 20 de abril, pelo menos 2 reforços cheguem à colina histórica para o restante da temporada. Quem são eles? A gente vai trazer algumas informações aqui a vocês agora neste Fala Gigante. E já te adiantar, tem nome sendo sondado pela diretoria Cruz Maltina. Se o Ryan Cruz chegou para reforçar o ataque, ser a sombra do Pedro Raul, expectativa que também um ponta esquerda, destaque do Campeonato Carioca, chegue para reforçar também o sistema ofensivo Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, trazer tudo o que vem acontecendo no nosso Gigante da Colina, mas também falar sobre muitas outras informações nessa tarde que já começou bastante movimentada no nosso Vasco da Gama. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de trazer muitas informações a você, torcedor vascaíno, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você tá aí e ainda não é inscrito no nosso canal, eu venho aqui pedir a sua inscrição. Estamos quase chegando aos 90 mil inscritos, então de verdade, não saia desse vídeo sem se inscrever. Ajude o nosso canal a chegar nos 90 mil inscritos, contamos muito aí com o seu apoio. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aqui nos comentários deixar também nomes que você vê aí no mercado com possibilidade de chegar para reforçar o nosso Vasco da Gama. Faço questão de verdade de responder a todos vocês, tranquilo? Inclusive, deixe aí nos comentários para eu mandar um salve no Boa Noite Gigante. Você deixando aí, eu faço questão de mandar um salve para você no final do vídeo, tranquilo? Vamos voltar ao que a gente vinha fazendo nesses últimos dias. Mas, vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, gente. Eu quero começar aqui já falando sobre mercado, falando sobre reforços, falando sobre contratações, que é aquilo que de fato o torcedor vascaíno quer ouvir. E exatamente como a gente trouxe a vocês, foi deixado bem claro na manhã de hoje, a partir de planejamentos internos da diretoria Cruz Maltina, que até o dia 20 de abril, Lucas, o que significa o dia 20 de abril? É o término da janela de transferência do futebol brasileiro. E antes de falar sobre o mercado Vasco, vamos explicar essa situação. A janela iria até o dia 4, e de fato, vai até o dia 4. Hoje é dia 3, segunda-feira, 3 de abril, e amanhã, terça-feira, é dia 4 de abril. A janela fechará dia 4 de abril, porém apenas para o mercado do futebol sul-americano. O que significa isso? Não apenas sul-americano, mas fora do Brasil, né? Se o Vasco quiser contratar um jogador da América do Sul ou da Europa, no caso de transferência de compra, de empréstimo, terá que fazer isso até amanhã, pois a janela para o futebol sul-americano, para o futebol europeu, para o futebol do Oriente Médio se fecha amanhã. A CBF estendeu esse prazo até o dia 20, ou seja, a janela para o futebol brasileiro no mercado interno estará aberta até o dia 20 de abril. O que significa isso? Caso o Vasco queira tirar um atleta do River, poderá tirar apenas até amanhã. Mas caso o Vasco queira tirar um atleta da Chapecoense, tirar um atleta do Água Santa, que hoje é o finalista do Campeonato Paulista, esse prazo estará estendido até o dia 20 de abril. Então a janela para jogadores do mercado interno, volto a repetir, volto a cravar a vocês, está aberta até o dia 20. O Vasco estendeu esse prazo também de contratação para reforçar o seu elenco até o dia, claro, 20 de abril. E a expectativa, como a gente trouxe lá no início do vídeo, e volto a repetir agora, que é vocês depois de explicar como ficarão essas movimentações, né, de transferências, é que até o dia 20 de abril, mais 2 atletas pelo menos possam chegar ao Vasco da Gama. O objetivo é que 2 atletas cheguem, porém podem chegar, é claro, mais jogadores. Lucas, quais as posições que o Vasco vai buscar no mercado? Um meio-campista, um camisa 10 de preferência e também um volante, um primeiro volante. O que vai fazer com que o Vasco busque esses jogadores no mercado? A oportunidade que o Vasco verá nas contratações, nos atletas à disposição e também a análise técnica e financeira com relação ao que o atleta poderá entregar para o elenco e com relação àquilo que o Vasco gastará para contratar o jogador. A expectativa é que sim, reforços cheguem,
mas tudo vai depender dos atletas à disposição e, como a gente trouxe aqui, as oportunidades de mercado e uma análise feita por parte do Vasco da Gama, tanto técnica quanto também financeira. E mesmo não sendo um meia e nem sequer um volante, a gente teve informação sobre um nome que está aí no radar do Gigante da Colina. E antes de falar, eu já venho criticar, pois eu vou mudar um pouco a minha postura aqui na boa, torcedor. Eu tô começando a ficar não de saco cheio, mas tô começando a ficar irritado. Irritado porque a gente sempre esperou que a SAF viesse para melhorar as coisas, e melhorou. Mas eu não tô gostando de ver hoje um Vasco sem um volante, sem um meio campo, sem um ponto esquerda. Eu acho que são posições, carências que não podem estar presentes no início de Campeonato Brasileiro. Eu esperava que o investimento fosse acontecer para vir jogadores dessa posição. Não veio. Eu espero que consequências maiores não aconteçam no restante da temporada, durante o Campeonato Brasileiro, sem atletas para essa posição. Mas enfim, volto a repetir. O Vasco tem um nome sendo analisado. E é o Emerson Urso, conhecido também por muitos como o Emerson Júnior, depende como você preferir falar. E o porquê eu venho aqui criticar a contratação desse atleta? Não venho criticar pelo que ele é, mas pelo que o Vasco já fez com ele. Para quem não conhece, gente, o Emerson Urso é um jogador que já teve 2 passagens pelo Vasco. Ele tem uma passagem muito nova ainda, por volta ali do ano de 2014, 2015. Ele teve uma passagem em São Januário nas categorias de base, uma passagem até mesmo curta, e depois ele rodou. Depois desse período na base do Vasco, ele foi pro Corinthians, foi pro São Caetano, participou do Sub-17 do São Caetano, participou do Sub-17 do Corinthians, e nesse momento, gente, o Emerson Urso, ele está no Audax. Mas antes também de chegar até a base aí do São Caetano, do Corinthians, ele retornou ao Vasco da Gama. Então ele teve uma passagem por volta de 2015 no Vasco, se destacou, mas não foi muito utilizado ali. Em determinado momento o Vasco não quis mais a permanência do jogador. Foi para o São Caetano, foi para o Sub-17 de São Caetano, foi para o Sub-20 de São Caetano, chegou ao profissional de São Caetano e no ano de 2021 ele teve um destaque no Campeonato Paulista. O Vasco contratou ele em 2021 para o Sub-20. Ele foi para o Sub-20 do Vasco e disputou 14 jogos pelo Sub-20 do Vasco por um empréstimo. O Vasco não adquiriu a opção de compra do jogador e ele retornou ao São Caetano e o São Caetano emprestou ele ao Corinthians nessa época. Do Corinthians ele disputou algumas partidas pelo Sub-20, não se destacou por lá, foi para o Santo André, depois retornou para o São Caetano e agora está no Audax do Rio, emprestado também pelo mesmo São Caetano. Então, ele tem 2 passagens pela base do Vasco. O Vasco não quis a permanência do jogador em nenhuma das 2 passagens. Então fica a minha dúvida. Se a equipe interna do Vasco, ali a comissão que integra as categorias de base, integrou durante esses últimos anos, não quis a permanência do Emerson Urso em 2 oportunidades, por que o Vasco vai trazer o atleta de volta agora? É um erro de quem? E aí fica a minha pergunta. É um erro de quem fazia parte das categorias de base e não quis a permanência do jogador? É um erro hoje do Paulo Brax e de quem comanda o departamento de futebol por fazer uma sondagem por um atleta que já veio 2 vezes pro Vasco e já saiu? É uma coisa que me coloca em dúvida. Que é um atleta que vem pra base, joga e volta, sai e volta depois sai e agora tem um novo interesse, é uma situação muito confusa. Mas enfim, a informação que nós temos é que o Vasco de fato sondou. O empresário do atleta confirmou aí que houve essa sondagem por parte do Vasco da Gama recente. Ainda não foi nada oficial, ou seja, não há nenhum tipo de proposta na mesa. Mas o Vasco teve aí algumas conversas realmente se interessando pela contratação do atleta. A situação que o staff passou é que nesse momento o Emerson Urso está completamente focado na final contra o Botafogo da Taça Rio. O Botafogo venceu nesse último domingo ontem a primeira partida pelo placar de 2-1 e terá agora um jogo de volta. O Emerson Urso está completamente focado e qualquer definição virá apenas após a segunda partida das finais da Taça Rio. O atacante hoje de 21 anos, só para esclarecer, como a gente já informou, passou 2 vezes pela base do Vasco da Gama e também tem passagem pela base do São Caetano, do Santo André e também do Corinthians. Números: pelo Audax do Rio, ele tem 13 partidas e 3 gols marcados nesse campeonato carioca. É um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador de mano a mano, um jogador que atua pelas beiradas, pelas pontas do campo, um jogador realmente de velocidade, que é um atleta que falta, na minha opinião, hoje dentro do Vasco. A gente olha para as pontas e vê o Luco Orediano, que é um jogador que é ponta, mas é muito mais cadenciado, na minha opinião, do que um jogador de mano a mano. É um jogador que para o jogo, pensa o jogo, é mais um 10 do que um ponta. A gente tem
Gabriel Peck, que dentre o elenco é esse atleta de mano a mano, é o único que dos pontos aí que, na minha opinião, tem essa característica. Além do Peck, tem o Alex Teixeira, que não é jogador de mano a mano, tem o Figueiredo, que não é jogador de mano a mano, tem o Eric Marcos, que é um jogador de mano a mano, mas ainda não está pronto para um profissional. Então falta esse atleta de 1 contra 1, de puxada de contra-ataque, de velocidade. E o Vasco se interessa pelo Emerson Urso. A única questão não é quem é o Emerson Urso. Não é pela contratação do jogador vindo do Audax, mas é o fato dele já ter vindo 2 vezes para o Vasco da Gama, ter participado em 2 momentos diferentes da sua carreira da base, ter saído 2 vezes por não ter tido um desenvolvimento, um desempenho bom o suficiente para ficar, e agora o Vasco busca o seu 3º retorno. Uma loucura, mas enfim, é o que o Vasco está fazendo aí no mercado e a forma com que o Vasco está se posicionando. E o Emerson Urso agora está no radar, mas nada oficial ainda aconteceu. Você é a favor da contratação do Emerson Urso, torcedor? Coloca a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para trazer algumas outras informações, já que estamos falando sobre Campeonato Brasileiro, né? O Vasco aí terá 3 jogos, na TV aberta durante as 10 primeiras rodadas do Brasileirão. O primeiro na segunda rodada contra o Palmeiras, 4 horas da tarde de um domingo. O segundo contra o Santos no dia 14 de maio, vai anotando aí. E o terceiro contra o Internacional no dia 11 de junho. Então terá um jogo no dia 23 de abril agora, contra o Palmeiras no domingo às 4 horas, contra o Santos no dia 14 de maio e contra o Inter no dia 11 de junho. Então anote aí na sua agenda 3 jogos sendo transmitidos pela TV Globo, pela TV aberta. E falando em partida, hoje também teremos mais um amistoso. A gente espera que o Vasco vença, né? Vasco e Tupi no CT Moacir Barbosa às 4 horas da tarde. Mais um amistoso de preparação para o Campeonato Brasileiro. E diferente do vexame que aconteceu em São Januário na última sexta-feira, a gente espera que hoje, na segunda, o Vasco possa vencer a equipe do Tupi, mais um amistoso contra uma equipe de Minas Gerais. E, gente, para finalizar agora o vídeo, falar sobre o que aconteceu nessa manhã de hoje, uma notícia até muito legal de se falar aqui, diferente das últimas informações que eu venho passando. Não tem a ver com futebol profissional, mas de certa forma tem a ver com futebol, ou até melhor, com futsal. Vocês lembram do futsal do Vasco da Gama tão vencedor naquela era de ouro do Vasco dos anos 2000, né? Um futsal que, quando jogava, lutava o Maracanãzinho. Muitas pessoas, eu não vivenciei essa época, mas diziam que assistiam o jogo do futsal no Maracanãzinho e depois iam para um jogo do Vasco no Maracanã, ou vice-versa, viam um jogo do Vasco no Maraca e já caía depois direto para o Maracanãzinho para assistir um jogo do Vasco no futsal. Esse momento está perto de voltar. Pois o que acontece? Nessa manhã de hoje, tivemos a informação através do GE, através do jornalista Marcelo Baltar, que o Vasco já tem um projeto engatilhado para retornar à Liga Futsal em 2024. Um time não fraco, mas um time forte que realmente vai entrar com tudo novamente no ano que vem na Liga de Futsal. O clube aí desenvolveu um projeto, só para esclarecer, pelo conselheiro Eduardo Cassiano, conselheiro até da chapa aí do Júlio Brandt, da chapa Sempre Vasco, que deve vir inclusive, gente, Cassiano como presidente do modelo associativo lá no final do ano, nas eleições que irão acontecer. Segundo informações, o Cassiano desenvolveu esse projeto junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, que aprovou inclusive a isenção fiscal no valor de R$3.300.000. Ou seja, o Vasco não estará precisando, aí as empresas, que irão patrocinar o Vasco, não precisarão pagar esse valor via ICMS anualmente, o que favorece, o que facilita muito, né, o investimento das empresas em cima do futsal do Vasco. Segundo informações, gente, que tivemos aí através do GE, 4 indústrias, 4 empresas ao menos, já estão muito bem engatilhadas para chegar forte junto aí nesse novo projeto do Gigante da Colina. E realmente tudo indica que o Vasco compre uma vaga para a Liga Futsal, que irá acontecer no ano que vem. E volto a repetir, com muito investimento, muitas empresas ao redor, com tudo para retornar à Era de Ouro, não apenas no futebol profissional, que a gente espera que aconteça, creio que em breve irá acontecer, mas também fora do profissional, dentro do futsal. Tranquilo, rapaziada? Então, uma boa notícia, em meio a tanto caos, em meio a tanta informação ruim, né, que a gente infelizmente vem trazendo nesses últimos dias, uma notícia boa, se tratando de um retorno aí do nosso futsal. É claro, a gente quer ver o futebol profissional, mas é importante o Vasco forte em todas as modalidades, como aconteceu naquela Era de Ouro nos anos 2000. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, às 3 horas da tarde, com muita informação. E fica ligado, porque às 8 horas da noite estaremos de volta falando de Vasco com vocês.
Vamos que vamos, fiquem com Deus e como nós sempre falamos aqui no canal, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.